E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, venha ao encontro da sua necessidade, dos seus anseios, dos seus sonhos, mas sobretudo que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Muitas pessoas, a maioria, eu diria, das pessoas tem vivido uma vida infernal, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições físicas, ainda assim vivem uma vida vazia, depressiva, cheia de medos, de dúvidas e etc. O que acontece é o seguinte, você que está me ouvindo aí, neste momento, dentro de uma prisão, você que está sofrendo, gemendo, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabia que nós iríamos chegar ao ponto que chegamos. Eu digo nós, a humanidade. A humanidade chegaria a esse ponto de destruição, de caos, de dor, de sofrimento, de angústias, crianças passando necessidade, morrendo de fome, guerras, violências, injustiças. Ele sabia disso. Ele já sabia o que iria dar essa humanidade corrupta. Então o que ele fez? Ele criou a vida pela fé. Ele instituiu a fé para que a pessoa pudesse ter vida. É por isso que ele disse, o meu justo terá vida pela fé. O que significa ter vida pela fé? O que significa viver pela fé? O que significa a fé? Você tem que entender que a fé não tem nada a ver com religião ou religiosidade. A fé é um poder que Deus disponibiliza para aqueles que são humildes de espírito. Quando uma pessoa é humilde de espírito, a esta pessoa é revelada a fé. E que tipo de fé que é revelada para ela? A fé que faz que ela viva na dependência de Deus. Fé é dependência de Deus. Fé não é religião, não é religiosidade. Fé é dependência de Deus. Quando uma pessoa manifesta fé em Deus, ela passa a depender de Deus. Quando você deixa de depender de Deus, você deixa de depender da fé e, consequentemente, você perde. As pessoas lutam por dinheiro, estudam, investem suas vidas para ganharem dinheiro. E elas pensam o seguinte, bom, se eu tiver dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor vida eu vou ter. Não necessariamente. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser uma pessoa depressiva, vazia, pessoa abatida e ser infeliz. Quantas pessoas que se suicidam no mundo? E se você verificar, a maioria das pessoas que suicidam são pessoas ricas, são pessoas de sucesso.
Nós tivemos aí vários artistas, cantores mundiais que se mataram. Artistas de cinema se mataram, se enforcaram. Tinham sucesso, tinham dinheiro, tinham tudo, mas não tinham vida. Por quê? Porque a vida só é possível através da fé. É isso que Deus está falando. Meu justo viverá pela fé. Que significa, a vida vem pela fé. Sem fé não há vida. Não há vida. A fé é como o fôlego da vida. A fé é como o ar, o oxigênio que nós dependemos para viver. Sem fé não há vida. Sem fé não há vida. Eu não estou falando, e Deus não está falando, que sem religião não há vida. Verdadeiramente, a religião atrapalha a fé. A religião atrapalha porque leva a pessoa a praticar uma religião e quando ela pratica, depois de determinado tempo, ela vê, minha religião não valeu de nada, perdi tempo. Por quê? Porque é um engano. Qualquer que seja a religião, é um engano. Quando se trata de fé, se trata de vida. Você tem vida. Porque é Deus quem determinou isso. É Ele que instituiu a vida pela fé. Então, a fé é algo que você recebe de Deus para viver na dependência dEle. A vida vem pela fé. A vida se faz pela fé. Então, os milagres que nós temos mostrado aqui têm acontecido com todas as pessoas. Pessoas que eram pobres e tornaram-se ricas economicamente. Pessoas que eram semi-analfabetas. Pessoas que às vezes nem sabiam ler, nem escrever, nem falar direito. Mas pessoas que alcançaram o sucesso, a vida, alcançaram a plenitude da vida pelo poder da fé. E é isso que é bacana, é isso que é maravilhoso. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque a fé é dada para os humildes. Se o rico é humilde, ele recebe fé e arrebenta. Se o pobre é humilde, recebe fé e arrebenta. Você não, necessariamente, você não tem que ter ajuda do governo, você não tem que ter estudo, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter condições econômicas e condições sociais, ter tido oportunidades para ser uma pessoa bem-sucedida ou para ter vida. Não, basta você ter fé. Portanto, você que está me ouvindo agora, bispo, eu não sei ler nem escrever. Bem, você pode não saber ler nem escrever, mas quando você toma conhecimento da palavra de Deus, ainda que seja o mínimo da palavra de Deus, vem a fé e essa fé faz de você uma pessoa de sucesso. Ainda outro dia, eu estava conversando sobre o testemunho de uma pessoa que sequer sabia ler e escrever. Sequer sabia ler e escrever. Mas essa pessoa veio se tornar dono de vários colégios, instituições de ensino. Olha só que maravilha, como é que Deus é grande? Por causa da fé. Conheceu a fé, então pela fé foi tomando posse, dia após dia, foi conquistando a sua vida. E confirma aquela palavra, ou a palavra que Deus fala, o justo viverá pela fé, o meu justo. A pessoa que é justificada por Deus é justificada por conta da sua fé, não por conta da sua religião ou religiosidade. Então muitas pessoas até, inclusive pessoas crentes de várias denominações, pessoas que praticam a fé, praticam, melhor dizendo, a religião, obedecem os ritos, as doutrinas da religião, mas não vive pela fé, porque ela depende da religião, ela depende da sua
instituição, ela depende da sua denominação, ela depende do pastor. E não é assim. Você não tem que depender do pastor, do bispo, da igreja. Você tem que depender da fé. Depender da fé é depender de Deus. Depender de Deus é depender da fé. Quando a gente aprende a depender de Deus, a gente vive tranquilo, na paz. A gente vive na segurança, porque nós passamos a crer, acreditar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então você que me ouve aí na roça, na cidade, qualquer que seja o seu lugar, você esteja num hospital, num presídio, num sanatório, você já deve ter ouvido vozes que dizem, não há esperança para você, acaba com a sua vida. Essa é a voz de Satanás, é a voz do inferno. Existe sim, claro que existe esperança para você. Mesmo que você não tenha estudado, mesmo que você não tenha tido oportunidade, talvez você seja um rapaz que nasceu sem mãe e sem pai, foi jogado no mundo, foi criado pelo tráfico e é um instrumento do tráfico de drogas. E você diz, eu não tive oportunidade na minha vida, não tive educação, eu não tive um referencial de pai e de mãe. Então, o que me resta na vida? Então você pensa que não há solução para você. Na realidade, há sim, desde que você aprenda a viver na dependência de Deus. Como que eu posso viver pela fé? Como que eu posso viver na dependência de Deus? Eu posso viver pela fé, eu posso viver na dependência de Deus quando eu tomo conhecimento da palavra, da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a pensar. A Bíblia ensina a gente a raciocinar. A Bíblia ensina a gente o caminho da prosperidade. A Bíblia ensina a gente a viver. A Bíblia ensina a gente a escolher a esposa, o marido, a constituir família, a viver na justiça. A Bíblia ensina tudo. Tudo que você precisa na sua vida, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a plantar para você aprender a colher. A Bíblia ensina tudo, 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 tudo. Não há nada na palavra de Deus que não tenha acesso à plenitude da vida. Porque Deus ensina tudo que eu sei, apesar de ter passado em faculdades, apesar de ter estudado, o que eu sei hoje, eu devo à palavra de Deus. E essa palavra é que me ilumina, é que me dá direção. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento, perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer? Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se vai em frente ou se para. Você está em dúvida. Pois é. Quando a pessoa vive pela fé, ela não tem essa dúvida. Ela não fica naquele vai, mas não vai, naquele chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Ela não é indefinida, como a maioria das pessoas. Ela sabe o que quer. Ela sabe o que quer porque ela depende da fé. Ela depende de Deus. Ela depende do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem nos dá a fé. Aliás, é por essa razão que nós temos promovido o jejum de Daniel, que vai começar na segunda-feira que vem agora. São 21 dias de jejum, 21 dias em que a gente se exclui do mundo, que a gente vira as costas para o mundo, vira as costas para tudo que é errado, que é sujo, tudo que não vale nada, para nos mergulhar no Espírito de Deus, no mar de Deus, que é o mar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá a fé. Quando a gente fala, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te orientar, que vai ensinar você a pensar, raciocinar, a tomar atitude, a ser uma pessoa segura. Sabe, tem pessoas que
que são tão indecisas, que até para tomar o ônibus para ir trabalhar, ficam na dúvida. Até para tomar o ônibus, que sabe que vai deixá-la lá na porta do trabalho, elas ficam em dúvida. Ficam com medo. Será que esse ônibus não vai bater? Porque bate aquele medo. Será que esse ônibus não vai ser assaltado? Não vai ser queimado? Enfim, há pessoas que vivem completamente entregues às dúvidas, completamente rendidas às dúvidas, ao medo. Mas quando se vive pela fé, não. Essas criaturas são seguras, são precisas, são definidas na sua vida. Você me ouve agora, e você que tem depressão. O que é uma depressão? Uma depressão é um espírito de dúvida. É um espírito da dúvida. Quando você tem um espírito da fé, o espírito da dúvida nem chega perto. Por quê? Porque a fé é fogo. A fé é o poder de Deus, é o fogo do Espírito. É a chama divina dentro da gente, que faz arrancar, queimar todo o mal a partir da dúvida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe de ser religioso, religiosa. Deixe de viver assim, na dependência disso, na dependência daquilo, na dependência do patrão, do empregado, do governo. Não viva na dependência de ninguém. Pense grande, pense forte, pense pela fé, viva na dependência de Deus. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser, mas se você não tiver fé, seu dinheiro não vai valer de nada, porque o que adianta ter todo o dinheiro no mundo, ter, por exemplo, um câncer? O dinheiro cura o câncer? Não, o dinheiro você pode até gastar nos melhores médicos, no hospital, mas às vezes o câncer mata, independentemente de todos os recursos científicos que estão disponíveis neste mundo. Então, minha amiga, meu amigo, o dinheiro também não pode comprar uma família, não pode comprar paz, é ou não é? Paz, você quer ter paz. Há pessoas que dizem, eu queria ter pelo menos 1 minuto de paz na minha vida. Quer dizer, 1 minuto. Pois bem, a fé te dá a paz. Você sabia disso? E a fé é gratuita, você sabia disso? A fé você não tem que pagar nada pela fé. Para receber fé você não tem que pagar nada. Você tem que apenas ser humilde e submeter os seus pensamentos à palavra de Deus. A fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a grande riqueza que Deus colocou à disposição de todas as pessoas, de forma justa. Quem crer, disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem tiver a fé, quem viver pela fé, será salvo. Você que quer salvar a sua pele, salvar a sua vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu não tinha conhecimento da fé, não tinha sequer conhecimento da existência da Bíblia. Então, eu tinha conhecimento da religião, mas não da palavra de Deus. Então, eu pensava assim, não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou investir a minha vida numa faculdade, eu vou ser engenheiro e vou ganhar dinheiro, vou construir a minha vida e tal. Quer dizer, eu pensava errado, até que um dia alguém me falou da fé, me falou de Jesus. Quando se fala de Jesus, se fala da fé. Quando se fala da fé, se fala de Jesus. E a partir de então, eu tive acesso à palavra de Deus, alimentei-me dessa palavra, sustentei o meu espírito com essa palavra, e o meu espírito foi desenvolvendo e me dando condições de tomar posse, de conquistar através da fé, da dependência de Deus.
Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ser pobre, pobre, pobre. Você pode ser o mais pobre deste mundo. Mas se você tiver a grandeza da humildade e recorrer, dizendo, ó Jesus, tem compaixão de mim, ensina-me a crer, ensina-me a fé, dá-me a fé que eu preciso para ficar na dependência tua. Se você fizer essa oração tão simples, mas tão poderosa, então você tornar-se a pessoa mais rica deste mundo. Você crê nisso? Pois bem, lembra que Jesus falou para o diabo? Jesus disse assim para Satanás, Satanás, nem só de pão o homem viverá. Quando ele estava falando nem só de pão o homem viverá, quer dizer, nem só de dinheiro, nem só de sucesso, nem só das coisas desse mundo o homem viverá. Mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra procede da boca de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo terá vida pela fé. Diante de um mundo tão conturbado, infeliz, tecnológico e egoísta, as pessoas estão cada vez mais sedentas em busca de paz, mas não sabem como encontrá-la.
Assim como a água é essencial para que o corpo se mantenha revigorado, o Espírito Santo é indispensável para que você seja um verdadeiro vencedor e encontre essa tão sonhada paz. Quando o Espírito de Deus é derramado na vida de uma pessoa, ele passa a conduzir os seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações e reações. E nada melhor que viver 21 dias na busca da perfeita natureza divina, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, 21 dias, desconectado do mundo e de informações seculares. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Participe do Jejum de Daniel. Abstenha-se de redes sociais, televisão, música e literatura secular e tenha uma real experiência com o Espírito Santo. Serão 21 dias gloriosos. Jejum de Daniel, de 14 de agosto a 3 de setembro. 21 dias desconectado do mundo e conectado com o Espírito de Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. Foram marcadas pelo próprio Deus. Foram carimbadas pelo próprio Deus. Sabe aquela figurinha carimbada, que ela é especial? Pois bem, Deus nos sela, nos carimba com o Espírito Santo, dizendo para Satanás, olha, esse aí é meu, essa daí é minha, e acabou. Acabou. Você não tem mais direito a nada na vida dela. Essa é minha. Esse é meu. Pronto. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. Se o diabo pudesse, ele já teria dado cabo da minha vida, sim ou não? Não é verdade? Você sabe que é. Muitas pessoas que me invejavam, invejam até hoje, muitas pessoas que fizeram bruxaria, feitiçaria, magia, para me destruir, elas morreram e eu estou aqui. Então, minha amiga, meu amigo, isso se cumpre. Eu sou exemplo vivo de que Deus existe, eu sou exemplo vivo de que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, selada, carimbada, o diabo não toca, nunca mais. A Bíblia fala sobre isso. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm pensado que são batizadas com o Espírito Santo e a vida delas, o fracasso delas. E quando eu me refiro a fracasso, não é apenas simplesmente um fracasso material, econômico, mas o fracasso espiritual. São pessoas depressivas, são pessoas amuadas, tristes, pessoas que são invejosas, são pessoas com maus olhos, são pessoas que têm problema de insônia, nervosismo, medo, ouvem vozes, têm vontade de se matar. Esse tipo de pessoa é religiosa, mas não foi carimbada, então está vivendo o inferno, porque não experimentaram o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé. Quando a gente leva as pessoas a subir no altar, a sacrificar suas vidas, é justamente para receberem o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Por isso, você vai ouvir testemunhos agora que vão mostrar para você que essas pessoas que hoje estão carimbadas pelo Espírito Santo, essas pessoas eram pessoas como você. Olha só a vida delas, como mudou. Vamos ouvi-las. Meu nome é Daiane, minha família viveu por anos em uma outra denominação. E nós chegamos à Igreja Universal justamente pela vida financeira, que até aquele momento era totalmente destruída. E a miséria era tanta que meus pais resolveram aceitar um convite de vir conhecer a Igreja Universal a partir das segundas-feiras. Daí em diante a gente começou a nossa caminhada na fé aqui na IURD. Eu cheguei ainda bem nova, eu tinha apenas 9 anos, mas eu me lembro já desde essa época, frequentando a escola bíblica, né, a EBI,
que já havia uma imposição de mãos sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. E isso foi fundamental, porque eu passei toda a minha fase de adolescência, né, a juventude dentro da igreja, mas eu tive muitos conflitos internos, eu passei por situações em que realmente era delicado para mim lidar com aquilo. Eu estava na igreja, mas eu não tinha certeza da salvação. Eu não conhecia o Senhor Jesus, então eu tinha muitos medos, inclusive o medo de morrer, porque eu não sabia para onde eu ia. Até no dia em que eu realmente percebi que eu precisava ir mais a fundo, eu precisava buscar pela minha libertação, porque aquilo realmente era um mal, né? Então, foi aí que eu percebi que eu necessitava participar mais intensamente dessas reuniões. Então, houve também esse período em que, nas reuniões de libertação, eu passei pela imposição de mãos e eu creio que, a partir daquele momento, eu recebi a libertação, né? Eu fui liberta de todos aqueles medos, de tudo que me aterrorizava. Mas dentro de mim ainda continuava aquele vazio. Eu ainda permanecia com a certeza de que eu precisava de buscar. Eu precisava de conhecer aquele Senhor Jesus por quem eu estava vivendo, né? Minha vida toda. Cresci dentro da igreja, mas ainda assim eu não conhecia, só conhecia de ouvir falar. Eu realmente tomei uma decisão de que eu queria me entregar, que eu queria nascer de novo. Eu não queria mais aquela velha criatura. Eu não queria continuar com aqueles mesmos conflitos, complexos que havia dentro de mim. Então foi a partir desse momento em que, numa reunião de domingo, de busca ao Espírito Santo, o pastor nos chamou lá na frente, convidou, né, todos aqueles que não tinham o Espírito Santo e desejavam recebê-lo, que fosse até a frente no altar. E eu fui, mas eu fui assim desejosa, eu fui sem titubear, eu fui realmente querendo que naquele dia o Senhor Jesus se apresentasse para mim. E foi naquele dia, quando eu estava na busca, alguém, não me lembro se foi na verdade não sei mesmo se foi um pastor ou se foi um obreiro, mas foi imposta as mãos sobre a minha cabeça. E naquele momento eu fui selada. Naquele momento eu recebi a paz, eu recebi a alegria, que só o Espírito Santo pode nos dar, né? E a partir dali tudo mudou. Eu me tornei uma nova criatura, aqueles medos, aqueles traumas, aqueles complexos, eles já não existiam mais. A insegurança que era tão presente na minha vida, ela simplesmente sumiu, né? Porque a obra do Espírito Santo, ela realmente é muito perfeita. E a partir de então, eu realmente me tornei uma nova pessoa. Hoje eu posso falar que eu sou feliz, hoje eu posso falar que tudo que eu tenho conquistado é graças à ação do Espírito Santo na minha vida. Foi através da imposição de mãos que minha vida mudou. Foi a partir dela em que eu fui liberta e também que eu recebi o bem mais precioso, que foi o batismo com o Espírito Santo. Você verificou, você deve ter notado o seguinte, a Daiane, ela frequentava uma igreja, uma denominação. E aí, tudo bem, ela frequentava, mas a vida dela não mudava. Não mudava. E ela então viu, não, peraí, tem alguma coisa errada comigo? Eu não posso continuar nesse ritmo, andando nessa mesma direção, sem ter um resultado. Como é que eu posso crer num Deus tão grande e viver uma vida tão miserável? Uma vida cheia de medo, de angústia, vazia. Não tem alguma coisa errada comigo. Então ela foi em busca, ela foi humilde. Ela foi humilde para aceitar o fato de que, mesmo estando numa igreja, a vida dela não tinha razão de ser. Então ela foi em busca de uma outra opção. Ela foi humilde, porque você sabe que a maioria das pessoas não tem essa humildade. Elas não conseguem ser humildes o suficiente para reconhecer que mesmo dentro da sua denominação, da sua igreja, ainda assim elas vivem uma vida completamente contrária àquilo que dizem crer. Elas creem que o Senhor é meu pastor, mas esse nada me faltará não está acontecendo na vida dela. Pelo contrário, está acontecendo tudo, está faltando tudo. Está faltando tudo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você é uma dessas pessoas, seja humilde. Para com esse orgulho, pare com essa maneira sua de ser. Quanto tempo você vem vivendo com esse orgulho? Se você aguenta viver mais, tá bom, tá, continua vivendo assim. Mas se você é uma pessoa que pensa, uma pessoa que, poxa, é racional, não, peraí, tem que mudar, não aceito isso. Pô, como é que pode eu estar levantando as mãos para um Deus que eu não conheço?
Como é que pode eu estar adorando um Deus que eu não conheço? Eu tenho ouvido falar dele, mas eu não o conheço. E a minha vida tem sido uma miséria, uma desgraça. Eu sou a própria fotografia da desgraça. Oh, minha amiga, meu amigo, por que isso tem acontecido? Porque você ainda não teve acesso à fé, à verdadeira fé, ao espírito da fé. O Espírito Santo é o espírito da fé, ele que nos dá a fé para que nós venhamos ter uma vida diferente. E só a fé pode vencer o mal, só a fé pode vencer o diabo, só a fé pode vencer a dúvida, só a fé pode vencer o inferno, só a fé pode vencer o mundo. Não é dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser um perdido da vida. Então, se você não aguenta mais a sua vida, você já não suporta mais, então venha na Igreja Universal do Reino de Deus. Faça-nos uma visita. Venha se libertar. E depois você decide o que você quer seguir, se continuar na sua denominação antiga ou não. Mas primeiro venha se libertar. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Vamos ouvir mais testemunho. Vamos ouvir pessoas. Você verifica que essas pessoas tiveram humildade, hein? Por isso que elas receberam o Espírito Santo, o Espírito da fé, o selo de Deus, a marca, o carimbo do próprio Deus. Vamos ouvir. Meu nome é Júlio César e antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa muito vazia. E por conta desse vazio, eu procurava preenchê-lo através de festas, através de baladas, dos círculos de amizades que eu tinha, que por sinal era muito grande. Porém, por mais que eu conhecesse muitas pessoas, por mais que eu tivesse contato com muitas pessoas, todas estas pessoas não preenchiam o vazio que estava dentro de mim. Eu era uma pessoa completamente sem perspectiva alguma. Tinha visão até de crescimento, porém as coisas para mim não davam certo como eu gostaria de dar. Então nós descobrimos que a minha tia ela estava começando a ir à Igreja Universal. Justamente porque ela estava passando por muitos problemas, tanto ela quanto a minha avó. E ela estendeu esse convite para a gente. Ali foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Começamos a frequentar então a igreja, porém não houve da minha parte uma decisão sincera de me entregar a Deus. Até que, certa vez, na minha casa, me veio um pensamento de ligar a televisão e assistir uma programação da igreja. Eu me recordo que eu fiquei até 2 horas da manhã aguardando a programação começar e ali o bispo, ele falava com uma convicção, ele apresentava testemunhos naquele programa e aquela certeza ela passou a estar dentro de mim. E naquela madrugada eu tomei uma decisão, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Até que eu comecei a ir às reuniões com o devido interesse e ali eu entendi que eu precisava jejuar, então eu comecei a fazer os meus jejuns, comecei a orar, coisa que eu não fazia, a me dedicar à leitura da Bíblia, a me dedicar às leituras que me eram apresentadas, que edificavam a minha vida espiritual, e o inevitável aconteceu. 1 mês depois, negando a mim mesmo, colocando a minha vida de fato e de verdade nas mãos de Deus, eu vim ter um encontro com Deus. Os meus pensamentos haviam mudado, porém, eu estava decidido agora a ser batizado com o Espírito Santo, a ser selado com o Espírito Santo. Eu me recordo até hoje que houve a necessidade de eu abrir mão do meu eu. Eu precisei sair do comando da minha vida. Eu precisei colocar minhas vontades de lado e, como dito naquele dia, colocar Deus no lugar que era dele. Naquela reunião, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu coloquei Deus como o Senhor da minha vida. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, do meu eu. E ali o inevitável aconteceu. Houve essa mudança no meu interior. A princípio, houve paz. A paz que eu não tinha. A paz que não havia no meu ser passou a existir. Logo, a mudança de comportamento, a mudança de atitude foram consequências da presença de Deus dentro do meu ser. Antes eu era uma pessoa completamente desinteressada às questões espirituais, comecei a me dedicar muito mais a isso, comecei a ter amor ao próximo, coisa que eu não tinha. Eu era uma pessoa prepotente, orgulhosa, que pensava apenas em mim, no meu eu, na minha vida, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, os meus olhos se voltaram também ao meu próximo.
Eu que era uma pessoa que encontrava prazer nas festas, nas baladas, aquilo não enchia mais os meus olhos. As minhas atitudes com relação à minha família mudaram, a minha postura, o vazio que eu tinha deixou de existir, os complexos deram lugar dentro de mim à confiança, as minhas fraquezas se tornaram forças, eu passei a ser uma pessoa mais decidida. Quer dizer, uma vez que o Espírito Santo ele entrou, então eu passei a ter a força dele dentro de mim. Eu passei a ter um entendimento de que aquilo que eu estava passando era necessário. O desespero deu lugar a essa segurança, a essa certeza. A insegurança, a ansiedade deixaram de existir porque eu sei que Ele está comigo. Ele hoje se tornou para mim o meu tudo, se tornou a minha fortaleza, a minha força, a razão do meu viver. E é isso que é o mais importante. Sem Ele, eu não teria forças para vencer. Lutas eu tenho e quem o busca também tem. Só que a diferença é que com Ele eu venci as lutas e vou vencer as que virão. Hoje eu sou grato a Deus por ter recebido o Espírito Santo, porque foi Ele que me fortaleceu nas minhas lutas, foi Ele que me fortaleceu nos meus desafios e, sobretudo, é Ele quem me dá o entendimento e o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele é quem tem dirigido a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. Meu nome é Alessandra, eu tenho 32 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Desejava ser feliz sentimentalmente e não conseguia. Eu sempre vivia frustrada. Quando eu gostava de alguém, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava. E sempre com aquele vazio, com aquela frustração sentimental. E chegando na Igreja Universal, eu fui ouvindo a palavra, a cada reunião fui me limpando. Acabei me batizando, me batizei nas águas, fiz um voto de seguir o Senhor Jesus ali. Ia para as reuniões, fazia tudo certinho, lia a palavra, jejuava, né? Só que como era muito nova, arrumei um serviço que não dava muito tempo de ir para a igreja e comecei a me envolver com novas amizades, né? Com o mundo. O mundo começou a brilhar para mim. Arrumei esse emprego que não dava muito tempo de ir para a igreja, não ia, né, com tanta frequência, e nisso já não estava lendo a Bíblia, já não estava jejuando, ia pouco nas reuniões, né, e fui cada vez me envolvendo mais com as coisas do mundo, né, as amizades, um passeio, aí isso foi me distanciando. Foi quando eu saí e me tornei uma outra pessoa, né. As vestes mudou, já me vestia diferente, né, já para chamar atenção, e beber, né, sempre queria beber, sempre estar com amigos, com homens, né, queria chamar atenção, queria preencher algo dentro de mim que nada estava preenchendo. No mundo, né, eu sempre quis ter uma pessoa do meu lado, sempre quis ter uma família e até encontrava uma pessoa, né, um dos meus relacionamentos, eu estava com um rapaz e no namoro descobri traições dele, né, descobri que tinha filhos, coisas que não tinham me contado, então ali já foi uma desilusão para mim. Arrumei uma outra pessoa, um outro relacionamento, uma pessoa que aparentemente parecia que era tudo que eu sempre desejei. Conheci a minha família, eu conheci a família dele e de uma hora para outra eu descobri que ele tinha uma outra família, né? Já tinha uma outra mulher, a mulher estava grávida, então ali desmoronou para mim. Ali foi o meu fundo de poço. E nessa desilusão, eu já tive depressão, né? Um começo de depressão, fiquei desgostosa da vida, já não queria mais nada, mais ninguém, né? Pensava, meu Deus, eu nasci para sofrer mesmo, será que eu não vou dar certo com ninguém? E eu, numa dessas noites assim sozinha, eu lembrei de Deus, de quando eu estava, né? Aquele tempo que eu estava na igreja, que eu era feliz. Não sofria como estava sofrendo naquele momento, né? Até o próprio Deus falando comigo, né? Volta, aí que não é o seu lugar, né? Você não precisa estar sofrendo tanto assim. Foi quando eu liguei a programação também, vi um testemunho de uma pessoa que falava que tinha se afastado, mas que tinha voltado também. E ali eu decidi, eu não quero mais sofrer, eu não aceito mais sofrer. Depois que eu voltei, aí eu me lancei, comecei a buscar e tive meu encontro com Deus,
fui batizada com o Espírito Santo, aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido, e o que eu sempre almejei para a minha vida, né, que eu sempre desejei, ter uma família, ter um homem, né, do meu lado, que me fizesse feliz, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho uma família, tenho uma filha, hoje eu sou completa. Além disso tudo, né, que eu sempre almejava, que era ter uma família, ter um casamento feliz, hoje eu tenho o maior bem, né, o mais precioso, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho Deus dentro de mim, né, aquela alegria que eu sempre procurei, aquela necessidade de preencher um vazio dentro de mim, né? Hoje eu não preciso procurar nada, porque eu tenho Deus dentro de mim. Tudo isso foi que eu tive a consciência, né? Eu me conscientizei que eu precisava voltar, que eu precisava me lançar nos braços do Senhor Jesus, que eu precisava me entregar de corpo, alma e espírito. E foi nessa que eu voltei, graças a Deus. Hoje tudo mudado, tudo transformado. Meu nome é Arisson, tenho 27 anos. Desde cedo eu tive o conhecimento da palavra, os meus pais me levavam na igreja. A partir daí eu fui vendo que a palavra tinha o poder. Foi transformando os meus pais, transformando a minha família. E chegou um dado momento que eu me interessei pela palavra para conhecer mesmo. E eu cheguei numa fase em que eu já estava sabendo o que era certo e o que era errado. E conscientemente eu resolvi me batizar. E assim eu me batizei através da palavra, eu criei. Então eu comecei a me entregar a essa fé, vivendo dia após dia, e eu lutava, e eu usava a minha fé, e Deus ia me abençoando, mostrando o caminho que eu deveria andar. Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a olhar mais ao contrário da fé. Dúvida, eu comecei a questionar, eu comecei a olhar mais para os prazeres que o mundo oferecia. Era provando bebidas, era curtindo novas pessoas, relacionamentos com pessoas, com mulheres. E eu comecei a ficar com uma e outra, e aquilo começou a chamar minha atenção, até que eu definitivamente me afastei. Chegou um dado momento que eu conheci uma pessoa e idealizei uma família. Só que eu idealizei do meu jeito, desobedecendo, desenfreado. Eu já cheguei a trair ela. Eu tive uma filha com ela. E aparentemente eu poderia ser um pai que dava atenção. Mas eu vivi uma vida de solteiro, fora de casa. Aí eu me transformei numa pessoa que eu não era. Eu nem me conhecia mais. Eu tinha muito ódio, muito orgulho, eu tinha tristeza. Aparentemente, na frente das pessoas, eu era feliz, sorria, mas só Deus e eu sabia, dentro do quarto, o que vinha na minha mente. Foi quando, num desespero de tantos problemas, eu já tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Perdi tudo mesmo. Eu tentei o suicídio. Mas veio uma voz no meu íntimo, veio um sinal de vida ainda, que eu poderia mudar. Foi aí que eu fui recomeçar tudo de novo, voltei para casa dos meus pais e eu decidi mudar, decidi me transformar. Porque dentro de mim ainda tinha um desejo ainda de ter uma vida, de ser feliz. Depois que eu ouvi uma palavra, aquilo me fez tomar uma decisão, me fez tomar uma atitude para mudar. Então eu me libertei, eu tive um encontro com Deus, o meu ser foi renovado e através de uma palavra o Espírito Santo me selou. Eu lembro até hoje aquela noite em que eu saí tão feliz, tão cheio de paz e deu vontade de contaminar todo mundo com essa alegria. E graças a Deus hoje eu tenho vivido essa paz, essa alegria. Eu trabalho, eu tenho um novo relacionamento com uma mulher de Deus, eu cuido da minha filha. E antes, quando eu precisava de festas, baladas, mulheres, curtição, sem nenhum limite, hoje foi preenchido pelo Espírito Santo, pela alegria que eu tenho,
e hoje eu tenho uma família, hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Hoje, pelo contrário, eu tenho para dar e vender. Eu ajudo as pessoas que um dia, outrora, foi pior do que eu. Então hoje eu ajudo, eu resgato pessoas que um dia teve uma vida destruída. Então essa paz, essa alegria que hoje me preenche também serve para ganhar outras pessoas, também para Deus. Pois é, essa é uma característica de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo. A característica principal da pessoa ser batizada com o Espírito Santo é querer salvar outras pessoas, é querer ajudar outras pessoas, é querer levar outras pessoas a receber o mesmo Espírito Santo. Por isso, a partir de segunda-feira agora, nós começamos o jejum de Daniel e você é o nosso convidado. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a imposição de mãos para os doentes e enfermos. Jesus disse, se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pronto, acabou. Então nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. Quem for enfermo e receber a imposição de mãos vai ficar curado. E isso é o que nós estamos fazendo o dia inteiro hoje em todo o planeta. Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário nesta emissora. Até lá. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Sobre a terra, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Volta ao lugar, quando o vento soprar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir.